só, eu tenho muitas pessoas que me perguntam, né, sobre o jejum intermitente. Afinal, essa é uma estratégia nutricional que eu já falei em vários programas aqui, e muitas pessoas têm problemas de saúde aí, como diabetes ou pré-diabetes, enfim, e elas morrem de medo de fazer qualquer tipo de estratégia e passar mal, né? E muitas pessoas acham que diabéticos não podem fazer o jejum intermitente. Então, por isso, o programa de hoje ele é especial, que a gente vai desmistificar todos os mitos a respeito do diabetes e do jejum intermitente, se você pode, se você não pode, o porquê, né, de fazer essa estratégia ou não, e isso vai te ajudar aí nas suas dúvidas e você poder ter mais opções aí para experimentar. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição esportiva, com experiência clínica aí de mais de 10 anos atendendo em consultório, e também sou especialista em grupos de emagrecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho do jejum intermitente. O que é isso? Apesar de eu já ter falado em programas anteriores aqui, mas é sempre bom refrescar aí a memória, né? Então, o jejum intermitente, ele não é uma dieta, tá? Ele é um estilo de vida, é uma prática milenar. Os nossos ancestrais já praticavam o jejum, é algo natural para o organismo, porque lá na época do homem da caverna, só para vocês terem uma ideia, não tinha alimento disponível o tempo todo, né? Então, e não tinha geladeira e não era como é atualmente. Então, normalmente o homem saía à caça, né? E eles tinham comida ali por um período e eles alternavam ali com períodos sem comer, né? Que é o jejum intermitente. Então é algo natural para o ser humano, não é algo que é agressivo, que vai colocar em risco a saúde, é uma prática natural, tá? Então quanto a isso podem ficar tranquilos. É claro que é preciso ser feito com cautela, principalmente pessoas que têm o hábito de comer o dia todo, ou aquelas pessoas que fazem ali café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Então, para essas pessoas também é fisiológico para ela, né, comer o dia todo, de 3 em 3 horas. Então, precisa de um pouco de cautela até para você se adaptar a essa nova estratégia. Agora, vamos lá, do ponto de vista de saúde, o jejum traz vários benefícios para a saúde. Vários mesmo, tem muitos estudos aí falando a respeito dele, só para citar alguns aí para vocês entenderem. Então, o jejum intermitente, ele previne câncer, aumenta a imunidade, ele retarda o processo de envelhecimento, ele melhora a parte hormonal, principalmente em mulheres em menopausa, que tem deficiência aí de alguns hormônios. Ele aumenta aí foco, concentração, olha que incrível. E também é uma estratégia muito usada no processo de emagrecimento, ok? Então, esclarecido isso, vamos falar agora sobre o diabetes. O diabetes é um problema de saúde que muitas pessoas desenvolvem com o passar dos anos, que é um problema no metabolismo do açúcar no organismo. Então, quando a gente se alimenta, né, e passa ali pelo processo de digestão, se você come fontes de carboidratos, né, no processo de digestão, esses carboidratos serão quebrados e é fornecido então açúcar para o nosso organismo. Né? Então o açúcar ele vai para a corrente sanguínea e esse açúcar ele não pode ficar ali circulando, ele precisa entrar na célula. Se ele ficar circulando, ele é tóxico, ele pode aí causar lesões ali nas nossas artérias, iniciar um processo inflamatório, enfim, causar várias consequências ruins para o organismo. E nessa doença, né, no diabetes tipo 2, que não é dependente de insulina, o pâncreas, que é um órgão no nosso organismo que produz insulina para fazer com que esse açúcar entre na célula. Então a insulina é um hormônio que é como se fosse uma chavinha, sabe? Ele é a chavinha que vai abrir ali o cadeado para que o açúcar entre na célula e não fica ali circulando, né? E não seja tóxico para o organismo. Então, nessa doença, o pâncreas ele vai perdendo progressivamente a capacidade de produzir esse hormônio, a insulina. Como consequência,
já que o açúcar não entra na célula, você tem um aumento dessa glicose aí no sangue, né? Dessa glicemia. E o que acontece no jejum intermitente? Como a pessoa que pratica o jejum, ela não se alimenta o tempo inteiro, ela se alimenta em algumas horas do dia, ela vai dar uma pausa para o pâncreas. Então, vai fazer com que o pâncreas trabalhe menos, e isso é bom essa pausa, sabe? E o que acontece? Eu também não expliquei aqui, o jejum é assim, o jejum intermitente, para ser classificado como jejum intermitente, o dia tem 24 horas, então você se alimenta dentro ali de uma janela de 8 horas do dia, tá? Então, em 24 horas, numa janela ininterrupta de 8 horas, você faz suas refeições. Por exemplo, 2 ou 3 refeições. E nas outras 16 horas, você não se alimenta. É claro, para quem come de 3 em 3 horas, não vai fazer isso, porque você pode passar mal. Então, você precisa também passar por um processo de adaptação. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, o Café com a Nutri, eu já gravei vários vídeos explicando, inclusive, como começar, como fazer essa adaptação. Então, não deixe de me seguir lá e maratonar o canal, que tem muito conteúdo lá para te ajudar nisso, tá? Então, é isso. Você passa 16 horas sem se alimentar e se alimenta numa janela de 8 horas. É claro que quando você faz o jejum intermitente, talvez seja por isso que as pessoas acham que é algo radical, não quer dizer que você vai passar fome. Você vai, dentro dessa janela de 8 horas, fornecer para o teu corpo tudo que ele precisa. Quem que é o melhor profissional para falar o que o teu corpo precisa? O profissional nutricionista. Então, dentro das 8 horas, você vai fornecer aí para o teu organismo carboidratos, proteínas, gorduras naturais, fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos, todos os nutrientes que o seu corpo precisa, tá? Então, não é fazer loucura. É claro que, como você vai fazer menos refeições, você vai diminuir as quantidades também, porque você vai comer menos, mas você precisa atender todas as suas necessidades dentro dessas 8 horas. Por isso que não é fazer loucura, é fazer de forma inteligente. Agora, não é jejum de água, né? Então, a hidratação é muito importante durante todo o período que você está acordado. Então, não é jejum de água, tá bom? É jejum de calorias mesmo, de alimentos, tá? Inclusive, existe um jejum adaptado que você pode fazer se for muito radical para você, que é tomar um café sem açúcar, com um olhinho de coco. Então, essas dicas eu dou também lá no canal do YouTube Café com a Nutri. Entendido tudo isso, a pessoa que tem o problema do diabetes, né, como ela tem essa pausa de 16 horas de alimentação, onde ela não recebe açúcar, carboidratos, né, que é o nutriente que tem que ser controlado aí, cuidado aí nas pessoas com problema de diabetes, a pessoa vai dar uma pausa para esse pâncreas, né? Então, inclusive, existem especialistas falando do tratamento do diabetes, né? Conciliar o tratamento do diabetes com essa estratégia alimentar. Agora, é claro, não vá sair fazendo loucura não, tá? Então, muitos diabéticos aí, eles também fazem uso de medicamentos. Então, faça junto com um profissional, acompanhamento médico também, porque às vezes vai ter que ter ajuste ali dos medicamentos, né? Porque caso contrário, como você não está recebendo o alimento, você pode ter sintomas aí de hipoglicemia, de mal-estar. Então, se você resolver experimentar esse tipo de estratégia, até por causa dos vários benefícios que ele tem, não só emagrecimento, né? Procure um profissional para acompanhar de perto durante essa transição. Vivi, eu amei as dicas que você deu no nosso programa de hoje e a minha dúvida é se eu devo fazer o jejum todos os dias. Então, olha só, o que acontece? Do mesmo jeito que hoje, talvez o seu organismo esteja acostumado a comer de 3 em 3 horas, uma coisa que vai acontecer se você se adaptar ao jejum é que o teu corpo vai se adaptar a isso também. E todas as vezes que você voltar a comer de 3 em 3 horas, vai ser mais difícil voltar ao jejum. Você pode sim alternar, mas eu garanto para você que vai ser bem mais difícil, ou então você pode fazer sempre como estilo de vida, sair só de vez em quando, né? Eu tenho vários pacientes que
optaram usar o jejum realmente como um estilo de vida, inclusive a minha mãe já pratica o jejum há mais de 5 anos, eu mesma, em alguns momentos da minha vida, eu sempre também faço assim o jejum, é muito bom até para o meu desempenho mental e físico, que é uma coisa que eu gosto muito do jejum, e eu convido você também a experimentar, ok? Um beijo carinhoso e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!